trabalho de conclusão de curso Licenciatura em Matemática 2025, turma 4, grupo 3, orientador professor mestre Claudomiro Aguiar. Integrantes: André, Bruno, Edilene, José Armando, Matheus, Rafael, Reinaldo e Vanessa. Tema: Desafios contemporâneos no ensino da matemática na educação de jovens e adultos no Brasil. Olá, na introdução vou falar um pouco sobre a educação de jovens e adultos, o EJA, que representa muito mais do que um programa educacional. Ela é uma oportunidade real de recomeço para milhões de brasileiros que não conseguiram concluir os estudos no tempo esperado. A EJA funciona como uma porta de transformação na vida dessas pessoas, mas apesar da sua importância, ela ainda apresenta problemas, como a desconexão entre o conteúdo escolar e a realidade desses adultos. Muitos desses estudantes eles chegam no EJA e carregam medos, traumas, inseguranças, principalmente em relação à matemática. Existe essa ideia de que é uma disciplina difícil. Só que, na verdade, ela é essencial para desenvolver o raciocínio lógico, a tomada de decisões e para que esses adultos possam exercer plenamente sua cidadania. O problema que se encontra no ensino da matemática no EJA é que eles barrem desafios como a heterogeneidade das turmas, a ausência de materiais adequados e a insistência em métodos tradicionais que não dialogam com a realidade desses alunos. Diante desse cenário, esse trabalho ele tem como foco entender os desafios que afetam o ensino da matemática e buscar soluções práticas e pedagógicas que contribuam com esse processo para que ele se torne mais significativo. Então, por meio de uma revisão bibliográfica e da análise de práticas que vêm sendo aplicadas, a proposta é mostrar que é sim possível transformar o ensino da matemática em algo mais acessível, respeitoso e eficiente. Para isso, apostamos em metodologias ativas, uso criativo da tecnologia, principalmente no reconhecimento dos saberes que os alunos trazem de suas vivências. A etnomatemática surge como uma ferramenta poderosa nesse contexto, pois valoriza os conhecimentos culturais e transforma o medo em matemática em empoderamento. Ao respeitar as trajetórias desses estudantes, o ensino se torna não apenas mais justo, mas também mais humano e libertador. EJA, conceitos e contextualização. A educação de jovens e adultos constitui a modalidade específica da educação básica brasileira, voltada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade nos estudos na idade apropriada. Mais do que um espaço escolar destinado ao resgate de trajetórias interrompidas, a EJA representa uma política pública voltada à promoção da justiça social, da cidadania e do direito à educação ao longo da vida. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 208, inciso 1º, assegura como dever do Estado a oferta de ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para aqueles que a ele não tiveram acesso na idade própria. No entanto, a EJA não se limita a um simples processo de escolarização tardia. Trata-se de uma abordagem educativa que reconhece os saberes adquiridos ao longo da vida e propõe estratégias pedagógicas que dialoguem com a realidade de seus estudantes. A educação de jovens e adultos deve ser pensada além da compensação escolar, promovendo a valorização dos conhecimentos prévios dos alunos e proporcionando aprendizagens significativas e contextualizadas. Desse entendimento, amplia-se a concepção tradicional de ensino e desafia os sistemas educacionais a criarem ambientes que representem as trajetórias dos seus sujeitos da EJA, reconhecendo-os como produtores de saberes. Portanto, a educação de jovens e adultos configura-se como um campo estratégico para a promoção da equidade educacional no Brasil. Tratar sobre os desafios contemporâneos do ensino da matemática no EJA no Brasil. Para dar início, é importante falar na introdução histórica, quando os portugueses, em 1549, vieram para o Brasil. Ainda era um privilégio da classe elite, branca, religiosa e política. Mulheres, negros e índios eram excluídos do processo de educação. Somente em 1808, com a chegada da família real e Dom João VI, houve a necessidade da criação de estradas, bancos, correios e universidades, educação. E ainda se tratava ainda de beneficiar somente as classes mais favorecidas.
Com a Constituição de 1824 e o Ato de 1834, essa Constituição prometia que o ensino primário era para todos, mas ainda não foi cumprida. E aí o Ato de 1834, ele transferia essa responsabilidade para a província. Em 1930 a 1960, com as campanhas de alfabetização do CINEA, foram ações voltadas para a alfabetização, usadas como ferramenta educacional. E o seu programa piloto foi em Minas Gerais. Com a ditadura militar e o Mobral, em 1964 a 1985, extinguiu-se a educação libertadora e criou o Mobral, com foco tecnicista, que era controlada e limitada. Somente com a redemocratização e o fim do regime militar, em 1996, foi criado o LDB, Lei de Diretrizes e Bases, que garantiu o acesso gratuito ao EJA e valorizou a pluralidade cultural, garantindo o direito à educação, estabelecendo deveres da União, Estados e município. Com o ProEJA em 2005 a 2006, foi criado a integrar a educação profissional junto com a educação básica no EJA, oferecendo cursos técnicos, né? E que fossem complementos ao ensino fundamental ou médio, ao mesmo tempo que recebesse a formação profissional. Os nossos desafios atuais ainda são muitos, devido à evasão escolar, baixo investimento governamental e a falta de formação de professores. Os números mostram isso, né? Que ainda há muito que melhorar, mas estamos evoluindo no caminho certo. Os desafios do ensino na matemática na EJA. A educação de jovens e adultos é um espaço de aprendizado diversificado, que exige abordagens contextualizadas e metodologias variadas para atender às necessidades dos alunos e tornar o processo de ensino mais significativo e prazeroso. Quais estratégias de ensino, então, podemos utilizar na disciplina de matemática? Bem, o professor ele deve contextualizar os conteúdos com as práticas diárias dos alunos, respeitando sempre o ritmo e a necessidade específica de cada um, especialmente devido à resistência e fracasso anteriores escolares que muitos alunos tiveram. A resolução de problemas, ela se torna uma ferramenta essencial, permitindo trabalhar de forma contextualizada, desenvolvendo habilidades matemáticas, raciocínio lógico e pensamento crítico. Ela consegue conectar os conteúdos à vivência dos alunos e ao cotidiano de trabalho, promovendo assim uma maior compreensão da matemática, autonomia e confiança. Atividades de investigação matemática que incentivem formulações de questões, identificação de padrões e discussão entre alunos e professor também contribuem para essa autonomia. E qual o papel do professor e a valorização da experiência do aluno? Bem, o professor ele deve estar preparado para lidar com a diversidade de necessidades e experiências dos alunos da EJA, utilizando metodologias que incentivem a participação ativa e o trabalho cooperativo. Promovendo atividades colaborativas e diferenciadas, como trabalhos em equipes, desafios e jogos, é essencial na EJA. Projetos que incentivem colaborações entre alunos, que podem ser divididos conforme os níveis de conhecimento ou misturando estudantes com diferentes habilidades, ambos são benéficos. Apoio individualizado, valorização das experiências, tudo isso é fundamental nesse processo de ensino-aprendizagem. E o professor da EJA, ele é essencial no retorno do estudante à escola. Ele atua como referência, motivador e facilitador. Ele consegue promover a consciência dos direitos e deveres e contribui, assim, para uma sociedade mais justa. O ensino da matemática e metodologias ativas no contexto da educação de jovens e adultos. Iremos conhecer e analisar a complementaridade entre a teoria de ensino e a metodologia, que é a ponte entre o planejamento e a prática docente. A teoria do professor Elon Lages Lima sistematiza o ensino e orienta a prática pedagógica, considerando o ensino da matemática composto por 3 componentes: a conceituação, a manipulação e a aplicação. A relevância da teoria está na proposta de desenvolver a autonomia do aluno. O ensino exige precisão, cuidado e ordem, sobretudo o equilíbrio entre as 3 componentes. A aprendizagem tem como condição necessária o esforço, através do qual se exercita e fortalece a autonomia. A matemática deve ser vista de forma ampla, como uma linguagem. É um saber contínuo que não perdoa lacunas de conhecimento.
Ela exige uma alfabetização que permita a correta leitura da expressão matemática e suas construções progressivamente mais complexas, mantendo a coesão e a coerência do conteúdo. A matemática e a excelência na aprendizagem estão ao alcance de todos. O professor Elon diz que seu aprendizado não exige um dom especial, mas sim dedicação e esforço. Isso promove o protagonismo do aluno na construção do seu conhecimento. Teorias relevantes convergentes. Philippe Perrinot diz que a formação do cidadão exige a promoção da autonomia, do pensamento crítico e da responsabilidade social. O Bertrand d'Ambrosio, ao apresentar a etnomatemática, nos mostra que a matemática é uma prática cultural que reflete as histórias, valores e modos de pensar de determinada comunidade ou povo. Este alinhamento teórico aprofunda aspectos importantes, confere maior alcance para o ensino da matemática, tornando-o mais completo e eficaz. Metodologias ativas, fundamentação teórica. As metodologias ativas nos apresentam um caminho de como fazer para que a aprendizagem seja otimizada. A participação ativa dos alunos neste processo e a construção do conhecimento focada em sua participação é o diferencial. O professor assume o papel de orientador, enquanto os alunos são os protagonistas. Ganham autonomia e domínio sobre o nível de conhecimento que irão atingir. Aliar esse fato a um ensino que promova esta independência é essencial não só para a formação de um aluno autônomo, mas também de um cidadão apto para o convívio em sociedade. O desenvolvimento do protagonismo. Veremos a seguir exemplos dessas metodologias que podem ser levadas às salas de aulas para promover o protagonismo do aluno, mas vale salientar que os professores devem planejar a explicação de qual recurso será mais eficiente de acordo com a turma. O planejamento pode considerar a idade dos alunos, diversidade de interesses e a aptidão deles com a utilização das tecnologias digitais. O professor pode atuar de forma a estimular a interação dos alunos para os trabalhos em grupo. Algumas das metodologias ativas que podem ser utilizadas na EJA. Uma delas é a sala de aula invertida, onde os alunos estudam através de materiais previamente disponibilizados e o tempo de sala de aula fica disponível para que o professor retire dúvidas e solidifique os conhecimentos. A gamificação. Esta metodologia ela é utilizada para onde busca aproximar a escola do público jovem. A metodologia traz interações entre os gamers e a competição pode ser integrada no processo de ensino e aprendizagem, desde que seja bem planejada pelo professor. Outro tipo de metodologia é a aprendizagem baseada em problemas, ABP. Essa metodologia consiste no ensino baseado em solução de problemas. O professor pode ouvir seus alunos, dividi-los em grupos, buscar conhecer suas realidades e lhes pedir para que identifiquem um problema de interesse e busquem soluções através de assuntos matemáticos. Como exemplo, temos a função, regra de 3, entre outras. As perspectivas futuras e possibilidades de melhoria no ensino de jovens e adultos. É necessário estabelecermos que a matemática é uma disciplina de difícil contextualização por parte dos estudantes da educação de jovens e adultos. Por isso, o trabalho do professor se desdobra em fazer com que esse conteúdo não se torne maçante e desinteressante a esses estudantes. Para isso, trazemos algumas práticas educativas que podem ajudar o professor. A primeira prática didática é a prática da aprendizagem significativa. É uma prática defendida por muitos autores, dentre eles o professor David Ausubel. Nessa prática, nós temos que os conceitos prévios adquiridos pelos estudantes já há muito tempo, ou seja, como esses estudantes estiveram no ambiente escolar há um tempo relativamente grande, esses conhecimentos devem ser trazidos para o centro da discussão no ambiente de ensino-aprendizagem. Para isso, há necessidade de interação entre esses conhecimentos prévios e a nova aquisição de conhecimentos que esses estudantes terão no ambiente escolar. E o professor tem um papel primordial de realizar essa interação entre os conhecimentos prévios e os novos adquiridos.
A outra prática didática importante é a prática na etnomatemática. Ela vem a nos mostrar que os conhecimentos adquiridos no cotidiano, no dia a dia desses estudantes, podem fazer parte do processo de ensino-aprendizagem e fazer com que o estudante esteja com um elemento ativo desse processo. Para isso, nós temos, por exemplo, uma aula que poderia ser ministrada a estudantes que moram em zona rural, em uma determinada cidade. E essa aula seria ministrada os conceitos de perímetro, de área, entre eles metro quadrado, quilômetro quadrado, hectare, alqueire, conceitos que estão no dia a dia dessas pessoas. Fazendo isso, o professor torna esses estudantes ativos no ambiente de ensino-aprendizagem e faz com que eles se tornem mais confiantes com os seus conhecimentos prévios em relação à matemática. A etnomatemática, ela transforma o currículo da disciplina em um conceito mais estável para os seus estudantes. Outra forma também de ajudarmos o professor nesse ensino da educação de jovens e adultos é a adaptação de livros didáticos às necessidades dos estudantes da EJA. Como a educação de jovens e adultos não tem um currículo próprio, essa necessidade existe e é bastante premente. Finalmente, nós temos um formato da EJA, um novo formato da EJA, a chamada Nova EJA. O que seria essa Nova EJA? A Nova EJA é um formato em que algumas organizações educacionais já atuam, como, por exemplo, o Centro Paula Souza e as organizações do Sistema 4S, SESI, SESC, SENAI e SENAC, em que são ministradas matérias de caráter técnico juntamente com as matérias tradicionais. Isso proporciona aos estudantes um acesso maior ao mercado de trabalho. No nosso entendimento, é o perfil que deve estabelecer um maior desenvolvimento da educação de jovens e adultos para o futuro no Brasil. A EJA é a chance de pessoas adultas concluírem a graduação fora da idade correta, e a urgência em se debater o ensino da matemática é evidenciada por desafios históricos e estruturais. Práticas educacionais dentro dos contextos dos saberes prévios e dos históricos de vidas desses sujeitos são essenciais para a elaboração e efetivação de políticas públicas. Porém, problemas como limitações estruturais, ociosidade escolar, fragilidade no financiamento e a formação inadequada dos docentes mostram que o caminho para fortalecer ou reconhecer essa modalidade de ensino como um direito inerente ao ser humano é longo e que somente serão superados se houver interesse político, aplicação contínua de verbas públicas e um olhar atento às singularidades dos alunos da EJA. O docente na EJA tem um papel muito importante no processo de retorno do aluno à escola, pois ele se torna mais que um educador, ele se torna uma referência, um ponto de apoio para a retomada de seus estudos, muitas das vezes um modelo a seguir. Se basearmos o ensino da matemática na tríade conceituação, manipulação e aplicação defendida por De Lima, poderíamos ampliar as chances de entendimento, serventia e reconhecimento na vida dos alunos como linguagem e ferramenta de pensamento. É importante ressaltarmos que a aprendizagem significativa não é uma nova metodologia, mas sim uma nova forma de se apresentar conhecimentos significativos de matemática aos estudantes, em que podem ser encaixadas várias das metodologias já citadas anteriormente. Aliar metodologias ativas, práticas pedagógicas inovadoras, políticas públicas e saber ouvir as histórias de cada aluno são mais eficazes que a transmissão pura e simples de fórmulas e conteúdos previamente estabelecidos. As reflexões apresentadas nesse estudo visam contribuir e ampliar os debates das práticas educacionais que respeitem e valorizem suas trajetórias, esperando que esses alunos não só acessem, mas permaneçam na escola, alcançando sucesso escolar e desenvolvimento pessoal, tornando nossa sociedade mais justa, democrática e equitativa, proporcionando oportunidades igualitárias a todos.